certificado de crescimento, o que é que se deu? A Alemanha e a França não cumpriram. Pois não? Portugal não cumpriu e foi obrigado a cumprir. Exato. E realmente acabou por cumprir. Exatamente. Portanto, não penso que na Europa há esta justiça... Acha que não vamos ter a benevolência da Alemanha? Com certeza que não, porque a Alemanha acabou, a senhora Merkel, dizer isso quando o Primeiro-Ministro lá foi. Exato. Nós damos todo o apoio, mas... E ela disse isso filiada na subscrição do Pacto Orçamental. Como digo, foi um grande investimento da Alemanha. E o PS também votou ali. E, portanto, ela sabe disso. Aliás, fomos o primeiro país a aprovar o... E, portanto, a senhora Merkel está descansada porque os dois principais partidos puseram lá o nome. E a Alemanha teve custos políticos importantes a impor aquilo, investiu bastante naquilo. Portanto, não acredito que a Alemanha adote uma atitude, não cumpriram, paciência, continua. É evidente que nós não vamos poder cumprir e, portanto, vai ter que haver muita flexibilidade. Mas essa flexibilidade vai ter que ser obtida com tremendos custos, não temos ilusões sobre isso. Portanto, devemos preparar ainda para cenários mais negros. Eu acho que não duram, do meu ponto de vista, mas isso é a minha opinião pessoal. Não duram como? Não duram, porque a população portuguesa não aceitará a certa altura. Acha que... 20 anos de austeridade, acha que corremos o risco de ter aqui um turbilhão, um tsunami social? Eu creio que mais cruelmente o professor Freire Amaral acha que a democracia, passa a expressão, dá o berro. Não pode ser. 20 anos. Repare, nós temos à partida uma situação social já muito má neste momento. Temos desempregados de idade, e são centenas de milhares, que provavelmente nunca mais obterão emprego na vida. E se juntar isso agora a 20 anos de austeridade, tem um caldo de cultura que não é execuível, mas e como é que explica que, apesar de tudo, as pessoas, na forma como se manifestam e exprimem a sua frustração e os seus problemas, seja sempre tudo de uma forma pacífica, por exemplo, contrariamente àquilo que vimos este fim de semana em Madrid, em que manifestações contra a austeridade terminaram com mais de 100 feridos, violentos confrontos na Praça Colón. Ou seja, há aqui um estoicismo dos portugueses. Penso que nós é melhor não pôr à prova. Exatamente, tudo tem seu limite. Eu não posso, felizmente, as manifestações das forças de segurança acabaram bem, mas não sabemos daqui a 3 anos ou 4 continuarão a acabar bem, por exemplo. E o que é que será... O que é que serão as consequências de eventualmente acabarem mal? Coisas como esse tipo começarão a surgir na sociedade portuguesa. Não tínhamos ilusões, mas penso que ninguém tem muitas ilusões sobre isso. 20 anos de austeridade é uma coisa impensável num regime democrático. Se for uma ditadura, tipo como era antes a ditadura albanesa ou outros, essas podem pôr durante algum tempo, até elas próprias desaparecerem. Sim, mas a Europa também não iria permitir que se caísse numa situação dessa natureza política, não é? Infelizmente, eu não confio na Europa para nada neste momento. Não confio, porque penso que a Europa tornou-se um espaço sem coerência e sem objetivos execuíveis, que deixa, por exemplo, a Hungria, um país que faz parte da União Europeia e que, de facto, tem hoje distorções no seu regime, que já se pode dizer que, em alguns aspectos, não é verdadeiramente já não é democrático. Portanto, não penso que a Europa tenha capacidade até de se reformar neste momento. É a minha visão, mas talvez esteja a ser pessimista. Em suma, 3 soluções. Esta que existe, a austeridade, pura e dura, cumprindo aquilo que eles querem, sair do euro e intermediariamente. Que é a sua posição. Que é a minha posição desde sempre. Nós, se outros têm condições de atração de investimentos, nós temos a obrigação de as criar, se as não temos. Porque a Roménia não é melhor que nós, nem a Hungria, nem esses Sim, mas esses não fazem parte da zona euro. Mas esses não fazem parte da zona zona euro. O único país da zona euro que teve êxito verdadeiramente a atrair investimento, tirando a Alemanha. A Polónia. Não, foi a Irlanda, da zona euro. Da zona euro, sim. Mas a Irlanda, convém não esquecer que antes das reformas que fez nos anos 80, desvalorizou bastante a sua moeda. Sim, entrou. E isso foi um grande incentivo para iniciar o investimento. Dos países da zona euro, quem tem normalmente investimento são economias muito competitivas. Por exemplo, a Alemanha tem investimento estrangeiro também lá, mas tem já a partir de uma economia muito competitiva que se dá bem com ela. O resto, os outros países também têm tido uma performance. A própria Europa, o Henrique Medina Carreira tem esses dados, a própria Europa sofreu uma desaceleração muito pronunciada desde 2000. Sim. E como é que toda esta situação, presente e futura, se enquadra à luz das medidas que muitas delas necessariamente têm de passar pelo Tribunal Constitucional? Se não se importa, deixe-me só em 10 segundos dizer o seguinte. Esta história de uns países estarem no euro e outros estarem noutra não invalida. O problema é que se essa é a nossa saída mais ao alcance, é essa que deve ser tentada. Sim, com certeza.
O que eu duvido é que seja execuível. O euro é longínquo, a austeridade está a levar... O que eu duvido é que seja execuível. Por várias razões. Entre as quais o euro também tem um handicap, como eu disse há pouco, e também o facto de nós estarmos geograficamente numa situação que torna menos competitivo que nos investimentos do arco, digamos, dos países do leste da Europa que aderiram, e aliás notou-se muito claramente, desde a adesão desses países, os fluxos de investimento dirigiram-se muito mais para eles. Sim. E a minha questão sobre o Tribunal Constitucional? O que é que você perguntou, Judite? A pergunta é, como é que tudo aquilo de que se esteve a falar nestes 50 minutos, tudo aquilo que ainda será preciso fazer, vai passar no crivo do Tribunal Constitucional, considerando o histórico que temos? Olha, eu felizmente não sou constitucionalista, mas acho que o senso é mais importante do que ser constitucionalista. A nossa Constituição criou obrigações para o Estado. No tempo em que o Estado fabricava dinheiro. Por conseguinte, o Estado podia prometer o nível de despesas que quisesse, que sempre tinha dinheiro, porque era ele o fabricante de notas. Deixando de ter, desde que entramos para o euro, isto põe em causa tudo aquilo que sejam preceitos constitucionais que obriguem a pagar quando o Estado não tem dinheiro, senão aquilo que emprestam. E há quem não empreste mais. Por conseguinte, o Tribunal Constitucional percebe que a introdução do euro vem pôr em causa a que todos aqueles preceitos criam obrigações patrimoniais para o Estado, que eram fáceis de cumprir nesse tempo, porque se fazia dinheiro cá, para um tempo em que não se faz dinheiro e vivemos com aquele que é emprestado e de má vontade. Então, assim, não vale a pena discutir Constituição. Se o Tribunal Constitucional não perceber isto... Não, vale a pena porque as coisas passam por lá, não é? Já falou disto 30 vezes e eles ainda não ouviram. Pois não? Não sei se mas estão o Dr. Medina acredita que ainda vai conseguir. Tudo aquilo que é óbvio para mim vencerá. Quer dizer, como é que se obriga um Estado a pagar se ele não tem dinheiro? Pois, mas se tudo aquilo que fosse óbvio fosse perceptível pelas pessoas, talvez o país fosse diferente, as pessoas fossem diferentes, o mundo fosse diferente. Mas eu dou um crédito de confiança à inteligência do Tribunal Constitucional. Como? Um crédito de confiança à inteligência do Tribunal Constitucional. Dá um crédito? Dou. Espero que um dia alguém perceba. Porque isso é óbvio. Você escreve num papel, eu pago sempre e tal. E é você que faz o dinheiro. Claro que paga sempre. Mas agora, o certo é que o Tribunal Constitucional interpreta uma Constituição. Ouça, não acha esquisito por toda que não foi rasgada. Que raramente o Tribunal Constitucional faz alguma coisa. Aqui o nosso Tribunal Constitucional é uma espécie de um emissor de portarias. Todos os 15 dias tem para aí um papel para pôr cá fora. Agora começa em abril. Isto não é estranho. Você sabe que os credores lá pensam fora. Os credores lá fora acham que... mas os credores lá fora sabem que todos os países têm um Tribunal Constitucional. Olha o alemão. Sim, mas eu não falo da Alemanha, porque a Alemanha não se compara. Pois nunca se fala da Alemanha. Não, nunca, porque a Alemanha é a Alemanha. E nós somos portugueses. Mas eles também têm Constituição, não é? É uma coisa estranhíssima. Há coisas espantosas. O Tribunal Constitucional não para, coitados. Eles não têm férias nem descanso. Está a dizer isso com sarcasmo. O ministro que diz que se vai fechar a maternidade de Alfredo da Costa interpõe-se uma providência cautelar e um juiz ou uma juíza, não senhora, não fecha a maternidade. Mas isto é de um país com gente ajuizada. Então uma decisão política que é fechar umas marquesas e transferir 25 médicos para 3 quarteirões abaixo. Há algum juiz que tenha agora... Também não é assim. Porque os juízes são para julgar aplicando direito. Não são para fazer contas às enfermeiras, não aos cirurgiões, nem nada disso. Você acha que isto é um país sensato? Põe-se uma providência cautelar para não se fechar um tribunal. Mas o que dados é que a lei fornece a um juiz para dizer não se fecha? Mas a lei permite que se avance com providências cautelares para esse tipo de coisas. Olha, eu tinha vergonha. Eu não subscrevia uma petição dessas porque acho que isso é negação de um Estado democrático. Na democracia, o poder político decide, dentro dos limites da Constituição. Carlos Amaral, a sua opinião sobre esta questão, sobre a intervenção do Tribunal Constitucional? A minha opinião é em relação ao rumo do país. O problema está em que a moeda única, a nossa adesão à moeda única, devia ter sido considerada inconstitucional. Porque, de facto, põe em causa a independência nacional. Exatamente. E repare, por exemplo, o Tribunal Constitucional alemão pronunciou-se sobre a adesão da Alemanha à moeda única e pôs algumas condições. E, portanto, o mal radica todo aí. Sim. E, portanto, a partir daqui, todos ralham e ninguém tem razão.
Eu já lhe disse aos ditos, deixe-me só mais, sim, é rápido e tenho aqui um extra que temos que então, mas tem que ser rápido. Não, ouça, eu sinto isso do tempo em que eu ajudava a mandar fazer notas, a facilidade brutal que era governar. E agora a Ministra das Finanças, coitada, onde é que ela vai arranjar dinheiro? Ouça, deixe-me aqui só dizer que amanhã, 25 de março, durante o dia há 3, 6, 12 intervenções sobre problemas fiscais. Isto é organizado pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, que comemorou o seu 10º aniversário. Sim. E os juízes, desembargadores do Tribunal Central Administrativo, promoveram estas jornadas de discussão, neste momento, sobre problemas fiscais. Conseguindo, com maior interesse, vão lá os melhores técnicos, ou dos melhores técnicos que nós temos, conseguindo, aconselha-se a que lá vão os que quiserem. Muito bem. Professor Ferreira do Amaral, muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez. Doutor Medina, desejo-lhe uma excelente semana. E eu assim também. Muito obrigada. Eu estarei de volta, nós estaremos de volta de hoje a 8 dias com o professor e conselheiro de Estado, Vítor Bento. Boa noite.